Olá, olá, olá! Bora pro 20º episódio do IUCast e hoje o assunto é sintomas de Pitta em desequilíbrio. Nos episódios anteriores eu te falei que o Pitta, ele é o dosha formado pelos elementos fogo e água, lembra? E por ele ser formado por esses dois elementos, ele tem como características, como qualidades principais, calor, umidade, oleosidade e fluidez, tá? Então ele é um dosha que vai trazer calor para o corpo, que vai trazer umidade, que vai trazer oleosidade e fluidez para o corpo, né? Fluidez no sentido de fezes, né? Que a gente vai conseguir liberar com mais facilidade, às vezes uma tendência maior a ter diarreias, um fluxo menstrual um pouquinho mais intenso, mas assim, qualidades, né, para a pessoa Pitta, para Krut, pessoa Pitta em constituição, é uma coisa normal, natural, que não faz mal, que a pessoa não se sente mal por conta desses sintomas, é só mais natural, é uma pessoa mais quente por natureza, ela é uma pessoa que vai no banheiro com menos dificuldade, né, com mais facilidade, mais vezes ao dia, enfim. E isso tudo tá ok. Só que quando esse Pitta agrava, seja pelo clima, seja pela alimentação que a pessoa tá fazendo, seja por um estresse muito grande, enfim, N coisas, né, que podem causar ali desequilíbrios. Quando ele desequilibra, essas qualidades, elas vão se apresentar de uma forma exagerada, de uma forma ruim. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é Pitta para Krut, Pitta em constituição, e ela naturalmente tem um odor quando ela sua, né, um suor com odor, ela tem essa menstruação um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais exagerada que outras pessoas. De repente, essa menstruação vai ser muito exagerada, esse fluxo vai ser muito intenso, da pessoa ela tem que trocar o absorvente de meia hora, de ter que usar, sei lá, fralda porque não contém, entendeu? Por 5, 6, 7 dias. Essa pessoa ela vai suar e ela vai ter um cheiro ruim, que ninguém consegue chegar perto, tá? Então é exagerado. E aí, isso é desequilíbrio, isso precisa ser tratado, tá? E aí, claro que não são só esses os sintomas de Pitta em desequilíbrio. Aqui eu vou listar para vocês todos os sintomas mais comuns, né, os que a gente vê mais facilmente em pessoas que apresentam desequilíbrio de Pitta dosha. Então vamos lá. Pega papel e caneta e anota para depois você ticar e ver se você tem esses sintomas, tá? E perceba que esses sintomas que eu vou listar, todos estão ligados ou ao fator de ter muito, do corpo estar muito quente, ou pelo fator de muita umidade, de muita oleosidade ou de fluidez. A gente consegue fazer essa relação. Então, primeiro, queimação. Então, queimação tanto no estômago, no esôfago, sensações de dor com queimação, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de dor. Sabe quando você fica com uma pelinha na cutícula, né, sei lá, que você tenta tirar, ou às vezes você nem mexeu e de repente fica vermelho em volta da unha e fica dolorido e fica latejando, dá uma sensação de que tá quente o local. Isso é típico Pitta, né? Tem um Pitta aqui nesse local, porque tem uma inflamação nesse local, tá? Então, queimação tá ligado a distúrbio de Pitta dosha. Excesso de fome. Então, lembra que eu falo que o Pitta, ele tem uma digestão muito boa, porque ele é metabolismo, basicamente. Ele faz toda a parte de metabolismo no nosso corpo. Então, é natural que as pessoas de Pitta tenham uma digestão mais rápida e, portanto, mais fome, tem mais capacidade digestiva. Só que excesso de fome, então a pessoa tá com fome de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, ou ela come e ela nunca se sente satisfeita, significa, então, que essa pessoa ela provavelmente tá com um desequilíbrio aí de Pitta dosha. Febre ou aumento da temperatura corporal, então quando tem calor excessivo e fica suando, se você não tá fazendo nada, não tá acontecendo nada, nem tá calor, né, no ambiente, as pessoas estão normais, com roupa normal, ninguém tá passando calor, e você tá ali suando, e você tá ali quente, você tá ali vermelha. Então isso é um indicativo de que você talvez esteja com esse Pitta agravado. E a própria febre, mesmo aumento de temperatura no termômetro, vai indicar ali que existe um processo de Pitta. Inflamações na pele, como dermatites, espinhas inflamadas, né? Inflamações sistêmicas, então a gente tá falando de inflamações visíveis, como eu falei, dessa inflamação no dedo, né, da cutícula, essa inflamação no rosto, de espinhas inflamadas, inflamação no intestino, inflamação nas narinas, enfim, qualquer tipo de inflamação
que gera ardência, que gera então esse processo de vermelhidão também, né? Às vezes a pele fica vermelha e essa sensação de queimação, de latejar, são sensações de pita agravado. A urina dessa pessoa com pita agravado, ela vai ter um cheiro mais forte, ela vai ser aquela, pode ser, né, quando eu falo vai, na verdade, entenda como pode, porque isso não significa que você que tiver com pita agravado precisa apresentar todos os sintomas para saber que você tem pita agravado, não, tá? Você vai apresentar 1, 2, 3, às vezes mais, né, tem gente que apresenta quase todos ou todos, mas é natural que você apresente um, outro, e aí você já pode cuidar a partir desse momento. Mas, então, a pessoa ela pode apresentar uma urina com um cheiro muito forte, aquela urina ardida, que arde para sair, não necessariamente infecção de urina também pode estar ligado, mas não necessariamente a infecção de urina, mas um ardido, você percebe que o xixi tá quente, tá? Isso já aconteceu comigo, então pra mim é muito claro isso, não sei se você já sentiu isso. Excesso de suor, como eu falei no começo do podcast, né, no começo do episódio, esse excesso de suor com mau cheiro, que ninguém consegue ficar perto. Fezes, as fezes vão ficar também, vão aumentar o fluxo, provavelmente vai ter ali uma diarreia, ou pelo menos não necessariamente uma diarreia, mas vai ter as fezes mais amolecidas. E é natural também que acontece muito das fezes ficarem amareladas. Então, se você começar a ver as suas fezes amareladas, ela mudar de cor, ela ficar mais para o amarelo do que para o marrom, também pode ser ali um indicativo de pita doxa agravado. O fluxo menstrual muito intenso, como eu falei, intenso além do que é o teu normal. Amarelamento da pele, dos olhos. E inclusive no Ayurveda a doença, né, a icterícia, ela é uma doença de pita, tá? Então por isso que causa esse amarelo no rosto, amarelo na pele, né, de modo geral no corpo, nos olhos, enfim, nas unhas, porque tem esse pita envolvido no processo. Que mais? Muito estresse, explosividade, raiva, intolerância, sabe aquela pessoa, né, que, meu Deus do céu, assim, você não pode falar um A pra ela que ela já te dá 3 tapas na cara, né, já xinga todo mundo, enfim, odeia a vida, odeia o mundo. Essa pessoa não é uma pessoa, típica pessoa fala, eu sou pavio curto, né, meu natural, sou pavio curto. Não tem essa, não é pavio curto. Se você tá exageradamente estressada, se você é extremamente reativa, você tá com pita agravado, provavelmente, né, não é natural, não é comum. Né? Não aceite isso, não aceite que você é uma pessoa estressada, que você não consegue conter o seu estresse. Entenda que você tem um desequilíbrio. Então, o pita agravado ele também vai trazer esse tipo de desequilíbrio. E eu queria aproveitar para contar um pouquinho de uma história minha, da minha vida, quando eu tive o pita extremamente agravado e eu não sabia, na época eu não conhecia a Ayurveda. Hoje eu olho para trás e eu consigo ler todos os sinais de pita agravado, assim, eu tive quase tudo praticamente que tem aqui. Eu vou até dar uma olhada e listar aqui o que eu tive. Então quero compartilhar com vocês essa história que envolve a questão da raiva, da reatividade, enfim. Então vamos lá, segura aqui, senta que lá vem história. Depois que eu me casei, eu fui morar em outro país e eu resolvi fazer a festa de casamento, né? Fazer o casamento no religioso, porque eu tinha me casado só no civil. E eu queria fazer a festa de casamento, queria fazer uma festa na praia, enfim. E aí eu e meu marido decidimos fazer, então, esse casamento à distância, e a gente precisava dos nossos parentes, né? Das mães, dos pais, enfim, para ajudar a gente, a família de modo geral, para ajudar a gente a fazer essa cerimônia funcionar, a dar certo. E aí, com o tempo, conforme a gente foi preparando as coisas, eu comecei a ter muito embate com a minha sogra. A gente se dava super bem. De repente, a gente começou a ter muitos embates. Nessa época, eu tava morando na Itália, eu tava comendo massa doidado, com molho de tomate doidado, vinho, eu tomava sozinha no almoço. Sério, eu achei que tava virando alcoólatra ali. Enfim, tendo uma rotina extremamente desequilibrada, né? Dormia tarde, acordava tarde, assim, era uma loucura, comia muita coisa inflamatória, muita porcaria. E aí, então, né, eu engordei, inclusive, eu cheguei a pesar 54 quilos, que pra mim é muito, porque eu sou muito pequenininha, né, eu sou magra, meus ossos são magros, minha estrutura é magra, né, então quando eu engordo só a barriga, e aí fica aquela coisa meio reta aqui do lado. Enfim, eu, né, não percebia isso, eu não me importava com isso, não ligava muito pra minha saúde, enfim, e aí fui fazendo, então, esse casamento, e de repente eu comecei a perceber, além, né, de ter vários sintomas, como
queimação, né? Tinha gastrite, que eu já tenho há muito tempo. Tinha excesso de fome, eu comia sem parar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tinha um mau cheiro, sim, de suor, aquele mau cheiro embaixo do braço, naquele CC. Tava sempre com desodorante. Eu tinha constipação, porque eu também tava gravando meu Vata, obviamente, com tudo que eu fazia lá. Mas eu tinha... Fluxo intenso eu não tinha porque eu usava anticoncepcional. Mas tive várias inflamações, assim, sistêmicas, né, dentro do meu corpo. Então, eu percebi, assim, vários sintomas era inflamação intestinal, era inflamação uterina, era inflamação, sinusite o tempo inteiro, né? Então, o excesso de cafa que me causava ali aquele muco, e aí empedrava, e aí inflamava. Enfim, uma série de sintomas. E... dentre esses sintomas, o pavio curto, né? Eu me achava já uma pessoa com pavio curto, por quê? Porque eu sou pita, né? Pita vata. E eu achava que era normal, e eu tava extremamente estressada, e cada vez mais estressada, eu não conseguia enxergar que eu estava desse jeito. E aí eu comecei a ter muito embate com a minha sogra. Minha sogra queria dar palpite, queria fazer algumas coisas do jeito dela, porque era o casamento do filho dela também, óbvio. Eu sempre falo que é importante a gente impor a nossa vontade, porque a gente, né, quando é algo pra gente, a gente tem que sempre levar a nossa vontade em primeiro lugar, claro. Mas eu simplesmente deletei o fato de que ela era mãe, de que era o filho dela que estava casando também, né? Eu não consegui fazer o equilíbrio da situação. E eu simplesmente achava que ela me odiava, que o mundo me odiava e que eu precisava mostrar pro mundo que eu que ia ganhar. Então, se ela falava que queria uma coisa, eu ia lá e fazia a outra. Enfim, e começou esse embate, começou briga. Ela foi visitar a gente lá e foi horrível, porque a gente acabou até viajando juntas, nós duas e a tia dele, né? Ele não foi junto. E a gente ficou se cutucando o tempo inteiro, sabe? Foi uma coisa horrorosa. E aí, com isso, no dia do casamento, na verdade, na semana do casamento, a gente brigou feio. Feio, de quase meu marido desistir do casamento, porque ele não aguentava mais. E tão feio a ponto de que foi por muito pouco que ela não deixou de ir na cerimônia. Ela não ia no casamento, mas daí ela decidiu ir, porque acho que o pai dele, né, ela convenceu de ir, porque o filho dela, né, talvez não case nunca mais, assim esperamos. E enfim, ela foi, mas foi horrível. O dia do casamento foi horrível, a gente brigou, ela chorou, foi uma situação horrorosa. E eu lembro que no casamento eu simplesmente bebi, né, a festa inteira, justamente pra não ter que encarar nem ela nem a família, porque óbvio que eu acabei brigando com a família também, outras pessoas que tomaram as dores. E porque eu tava extremamente explosiva, então qualquer pessoa que me viesse me falar qualquer coisa, do tipo, calma, Yara, olha pra essa situação, faz isso, faz aquilo, não sei o que, eu mandava todo mundo pra aquele lugar e dane-se, entendeu? E com isso, o que mais eu tive no dia do meu casamento? Na verdade, meses antes do casamento e no dia do casamento, eu tava com uma dermatite horrorosa. Eu tinha umas bolas enormes assim no rosto, aqui na altura da bochecha, que nem a maquiagem conseguiu esconder perfeitamente. Então, mesmo nas fotos de casamento, dá pra ver que tem um machucado, um negócio assim na minha pele. Porque eu estourei, minha pele ficou horrorosa, ficou cheia de dermatite, aquela dermatite assim, muito vermelha, com prurido, com dolorida, não saía por nada. Passei na dermatologista, fiz vários e vários tratamentos, assim, com cremes, enfim, e nada resolveu, óbvio, porque o fator era alimentar e de estilo de vida, né, que me causou o desequilíbrio total dos meus dojos, inclusive do Pitta, e aí me causou todos esses sintomas. Então, não adiantava fazer nada mesmo. Mas o que eu queria deixar aqui pra vocês é isso, que eu, na época, não sabia. Hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto tudo aquilo podia ter sido evitado se eu soubesse, se eu conhecesse o Ayurveda e eu soubesse que aquilo era um desequilíbrio de Pitta e eu tivesse tratado ele. Não teria chegado ao ponto dele desequilibrar os meus doshas da mente. Eu tava com a mente extremamente rajásica, né, que é aquela mente extremamente reativa, extremamente impulsiva, extremamente estressada, que não consegue enxergar um palmo na frente, que tudo quer resolver no tapa, entendeu? E isso me fez muito mal, né? Graças a Deus hoje eu tenho uma relação ótima com a minha sogra de novo, a gente conseguiu se entender. Eu mudei muito depois que eu conheci o Ayurveda. O Ayurveda e o Yoga foram duas ferramentas que me mudaram completamente. Hoje eu consigo enxergar que eu errei muito, não me interessa se alguém mais errou, não me interessa a parte que cabe a ela que errou, né? Isso é algo que ela tem que olhar e de verdade eu nem enxergo isso. O que importa é que eu olho pro que eu fiz e eu sei que tudo que eu fiz foi extremamente exagerado, foi extremamente sem noção.
e desnecessário, mas é porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não tinha discernimento, né? Eu estava no estado que o Ayurveda chama de cometendo o erro intelectual, né? Prajna parada, que chama, que é o erro intelectual. Desculpa que eu tô gaguejando aqui hoje. Mas o que isso significa? É uma das maiores causas de doença, que é quando a gente não tem esse discernimento. Então, a gente usa exageradamente os nossos órgãos dos sentidos, então a gente come demais, fala demais, faz tudo demais, tudo em excesso. A gente não cuida, né, do nosso corpo, a gente não cuida, a gente não consegue escolher como que eu posso dizer, com sabedoria a qualidade dos alimentos, a gente não consegue escolher quando comer, como comer. Então, tudo isso vai influenciando na nossa saúde. Cada vez que a gente tem, né, toma decisões erradas, come coisas erradas, tem atitudes erradas, não pratica exercício físico, pratica de forma errada, para a situação em si, para a Constituição em si, né? Eu falo que não existe certo e errado, existe o que é adequado e o que não é. Então, quando a gente não consegue ter esse discernimento de fazer aquilo que é adequado pra gente, a gente vai entrando nesse ciclo de cada vez agravar mais, e um dosha leva agravamento de outro, que leva agravamento de outro, que leva ali produção de toxina do corpo e uma série de doenças. E aí, com isso, eu desenvolvi, então, todas as doenças que eu tenho. Eu tinha gastrite antes dessa época, antes de ir pra Itália, mas daí por conta de tudo isso, a minha gastrite já estava em fase aguda o tempo inteiro, ela não saía da fase aguda, né? Ou seja, sempre em crise. Então, aí eu desenvolvi refluxo, desenvolvi esofagite também como consequência. Então, assim, e aí as dermatites, né, que foram horrorosas, foram realmente muito, muito, muito feias, por conta de todo esse não cuidado com o Pitta Dosha quando precisava. Então, por isso que eu repito aqui, se você é essa pessoa, se enxerga essa pessoa que não consegue de jeito nenhum tomar uma decisão sem ser num impulso, que não consegue parar pra pensar, que xinga todo mundo, que acha que o mundo te odeia, que quer matar todo mundo, que quer... Você é esse tipo de pessoa, olha para esses outros sintomas aqui, vê se você apresenta algum desses outros sintomas, porque pode ser que seja um caso de Pitta agravado, ou só do Rajas, da mente agravada também. Se você não tiver nenhum desses sintomas, você pode estar, por exemplo, com Vata agravado, e aí ter todos aqueles sintomas que eu listei no podcast anterior, no podcast número 18, se eu não me engano, né, de sinais de Vata agravado, e ter essa mente rajásica também explosiva. Mas essa explosividade mais ácida, mais ignorante, ela tá muito ligada ao Pitta mesmo, tá? Analise, reflita se faz sentido pra você, se alguma dessas características estão exacerbadas em você. Compare com aquelas do Vata e vai se analisando e tentando entender de onde que veio esse desequilíbrio, tá? E muito importante lembrar que quando eu falo que o Pitta, né, esses sinais são de Pitta em desequilíbrio, isso não significa que o Pitta tenha causado todos os problemas que você tem de saúde e que tratando ele tudo vai ser resolvido, tá? Pode ser que o Pitta em desequilíbrio seja um sintoma também. De repente, o Vata desequilibrou tanto que causou o quê? Excesso de ar no corpo, fez com que o fogo aumentasse, né? Porque lembra, acho que eu já trouxe essa analogia aqui de quando a gente vai ligar a churrasqueira, acender a churrasqueira, né? Meu marido morre de rir quando eu falo ligar. Quando a gente vai acender a churrasqueira, a gente precisa o quê? De vento, né? A gente não pega, sei lá, um papelão, alguma coisa, a gente abana ali pro fogo aumentar. Então, quando a gente tem muito vento, muito ar dentro do nosso corpo, por conta de um agravamento de Vata, a gente acaba estimulando esse fogo do Pitta e a gente pode causar o desequilíbrio do Pitta, por exemplo, por causa de um Vata agravado, ou o desequilíbrio do Pitta por causa de um Kapha agravado que gerou um monte de ama no corpo, um monte de inflamação, e aí um monte de muco no nariz, por exemplo, sinusite, né, que enche de muco. A sinusite é causada pelo Kapha agravado. Só que daí, quando começa a fase inflamatória, a gente tem um processo de Pitta agravado. Mas não vai adiantar tratar o Pitta, porque quem causou o problema foi o Kapha, tá? Então, entenda que não significa que se você tivesse sintomas, você tem que tratar só o Pitta. Na verdade, você tem que procurar um terapeuta para entender o histórico do seu desequilíbrio, para ver se realmente o teu desequilíbrio é em Pitta por causa do Pitta ou se o Pitta é um sintoma de outros desequilíbrios anteriores. Beleza?
Então, por hoje é só. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre como tratar, então, o desequilíbrio de Pitta, como equilibrar o Pitta Dosha. E se você gostou desse podcast, está assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações, de curtir esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e enviar para outras pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu faço o possível para responder sempre, tá bom?